Pessoal, nós estamos caminhando para o final da nossa série. Na verdade, nós só temos esse encontro e mais um, após a ressurreição de Jesus. Mas esse encontro eu admito que é um dos que eu mais aguardava para tratar com vocês, porque é um diálogo entre dois chefes de Estado, por assim dizer, né? Pilatos, como uma autoridade governamental ali, que vai julgar Jesus, e o próprio Jesus, que é rei. Então é um diálogo que é muito carregado, até filosoficamente, assim, tem umas frases ali, umas respostas que nos levam a tentar entender, refletir em maior profundidade, né? E esse relato também especial destaca, evidentemente, muito sobre quem é Jesus. Porque Pilatos é apresentado a Jesus num contexto de julgamento, né? Jesus é apresentado a Pilatos num contexto de julgamento. Jesus está sendo julgado por esse homem. E vocês devem se lembrar que lá em Isaías 53, naquela profecia, naquele cântico que é uma profecia, né, sobre o servo sofredor, que é o Messias, que é Jesus, vocês devem se lembrar que lá no versículo 8 é dito que o servo sofredor, ou o Messias, né, ele teria um juízo opressor. Ele seria arrebatado por um juízo opressor. É isso que diz o versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado. Isso é especialmente relevante da gente lembrar no contexto onde Pilatos aparece, porque em meio a diversas crueldades que acontecem ali no julgamento de Jesus, e a gente lembra de Isaías 53, a gente percebe que Pilatos, de algum modo, ele fez parte desse julgamento injusto que condenou Jesus à morte. Então, quando o texto lá de Isaías 53 fala que ele foi arrebatado por juízo opressor, a ideia ali é que o texto fala que foi uma coerção, foi uma decisão legal, uma sentença, um juízo que foi injusto. Ele não foi julgado corretamente, como deveria ter sido. E a gente lê os evangelhos e a gente percebe isso. De fato, se vocês olharem rapidinho, por exemplo, Mateus 26, vocês vão ver algumas características muito claras desse julgamento injusto, e Pilatos participou disso ativamente. Ainda que eventualmente tentando se esquivar aqui e ali, a mão de Pilatos aparece nisso. Em Mateus 26, 59, você lê o seguinte, Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Ou seja, eles claramente estavam induzindo ali o veredito, aquilo que eles queriam, que era matar Jesus, mas eles fizeram isso usando de testemunha falsa. Eles usaram pessoas que estavam claramente mentindo, e era conhecido que eles estavam mentindo a respeito disso, mostrando como esse julgamento foi injusto. Se vocês virarem aí para Marcos 15, vocês vão ver que Pilatos, quando julga ali Jesus, ele emite a sua palavra final para agradar o povo. Olha o que diz aí Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. De fato, não tinha nada que condenasse Jesus. Se vocês virarem aí para Lucas 23, vocês vão ver que o texto fala isso claramente, que não tinha nada pelo qual Jesus poderia ser condenado. Em Lucas 23, 13 diz assim: Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, Lucas 23, 14, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, um outro governante que também julgou Jesus, pois nolo tornou enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Ou seja, a condenação de Jesus foi claramente injusta, como o Isaías 53 falava. É o cumprimento de Isaías 53. O julgamento de Jesus foi um julgamento injusto. E talvez ali uma das coisas que mais nos indigne nesse julgamento todo aqui, dentre as várias coisas que nos deixam indignados, é que se você olhar para o versículo 18, você vai ver que a multidão pediu para que Jesus fosse condenado e que
um cara realmente mau fosse liberto no lugar de Jesus. Olha aí o versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Ou seja, testemunhas falsas, um juiz ali que não encontrou nada de errado em Jesus, um homem que quer apenas agradar a multidão e um homem, um bandido, um homicida, um assassino claramente envolvido em coisas ali que mereciam a condenação, ele sim foi liberto no lugar de um homem inocente. Então esse é o julgamento que Jesus passa aqui e que nos enche de indignação, mas que cumpre a profecia de Isaías 53, onde fala que ele foi realmente vítima de um juízo injusto. Isso por si só já deveria nos ensinar alguma coisa. Porque se trataram com injustiça o nosso Senhor, a gente não deve esperar que tratem a gente com toda a justiça do mundo. Nós temos, como crentes, que esperar que a gente seja alvo de injustiça também, assim como Jesus foi alvo de injustiça também. O mundo, na verdade, odeia tanto a verdade, a sã doutrina, as coisas de Deus. O mundo tem tanto ódio pelo próprio Deus, o ódio contra o próprio Deus, que eles arranjam apenas pretextos para nos silenciar. Então, nos acusam injustamente, não porque eles têm um zelo pela verdade, não porque o mundo ama a verdade, não, porque eles querem silenciar o que a gente fala. Eles querem impedir que a gente fale aquilo que denuncia o erro deles, denuncia a vida deles, que vai contra o que eles acreditam. E por nos odiar tanto, eles usam de vários pretextos, arranjam testemunhas falsas, desvirtuam a justiça, usam de estruturas legais como julgamentos e tudo mais para nos silenciar. Se fizeram isso com Jesus, a gente não tem que se surpreender quando fizerem isso com a gente também. Na verdade, eu listei aqui até alguns exemplos em que isso tem sido feito recentemente. Por exemplo, nós como crentes, nós somos constantemente acusados de homofobia e preconceito. Mas nós crentes, vamos falar da nossa realidade, nós somos homofóbicos. Nós batemos em homossexuais, nós espancamos homossexuais, nós temos discursos xingando homossexuais, esse tipo de coisa. Nós saímos na rua aí desprezando homossexual. Nós fazemos isso? Não. A gente não faz esse tipo de coisa. Isso é homofobia, isso é ter preconceito. Mas nós não fazemos isso. O que a gente faz é simplesmente mostrar que o modo de vida deles é um modo de vida que vai contra a palavra de Deus. E eles têm que se arrepender, assim como tantos outros pecados, tantas outras condutas pecaminosas que têm que mudar. A gente também é acusado de ser intolerante, antidemocrático, é dito que a gente não sabe conviver com o diferente. Só que, ironicamente, valores como tolerância e liberdade têm raiz cristã. Esses valores vêm do cristianismo, vêm da escritura. Você não consegue ter tolerância e liberdade fora do Deus bíblico, não existe isso. Mas eles acusam a gente de ser intolerante, de ser antidemocrático, de não saber conviver com o diferente, quando na verdade são eles que não sabem conviver com o diferente e tentam silenciar a gente. A gente aponta o erro deles, mas se você quer viver a sua vida, viva. Agora, não é assim com a gente, mas nós somos taxados de intolerantes e tudo mais. Nós somos acusados de sermos opressores, isso geralmente associado ao modo como a gente educa as crianças, ao modo como os maridos tratam a esposa, o fato da mulher ser submissa ao marido, do homem ser o líder. Isso coloca a gente como quase um medieval, uma coisa retrógrada, pessoas que oprimem e tudo mais. Quando, na verdade, o que a gente faz é proteger, é defender os mais frágeis. Na estrutura de mundo que Deus criou, na composição da sociedade que Deus criou, as mulheres e as crianças, elas têm que ser protegidas e os homens têm que ir para cima. Os homens são o para-choque da sociedade. Não é do plano de Deus que a mulher seja o para-choque da sociedade. Quando isso acontece, por N problemas familiares, disfunções e tudo mais, a gente vê os efeitos ruins que isso causa numa família, na sociedade e tudo mais. Então nós defendemos aquilo que é certo, que o homem tem que levar as pancadas da vida, para proteger os mais frágeis, as mulheres
e as crianças, mas a gente é taxado de opressor, que promove o mal, promove algum tipo de visão retrógrada e assim por diante. Então, de fato, diante da injustiça que Jesus experimentou, a gente percebe que a gente ainda hoje continua sendo acusado injustamente, a gente continua sendo alvo de testemunhas falsas, a gente continua tendo juízos distorcidos em relação a nós, e a gente não deve estranhar isso. E a resposta de Jesus diante de Pilatos, diante dos seus acusadores, nos ensina também. Se vocês olharem aí em 1 Pedro 2, vocês vão ver que Jesus, no modo como ele lidou com essa injustiça, ele instituiu um padrão para nós, um modelo para nós. Como o crente lida com a injustiça? Porque você vai ser alvo de injustiça. Você vai ser alvo de injustiça na sua família, você vai ser alvo de injustiça na escola, você vai ser alvo de injustiça no trabalho, você vai ser alvo de injustiça na faculdade, você vai ser ofendido por coisas que você não fez, você vai ser excluído por coisas que você não prega, você vai ser colocado como demônio, como todo problema do universo que existe lá é culpa sua. E como você vai lidar com essa injustiça toda? Bom, você não pode ser uma pessoa revoltada, você não pode fazer piquete, você não pode ser uma pessoa que sai batendo em todo mundo. Qual é a conduta, o padrão de Jesus diante de julgamentos injustos? Olha só como Pedro diz isso lá no capítulo 2, 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui o servo aqui é aquele que morava junto da casa do seu senhor, naquele contexto. Hoje em dia, talvez o paralelo próximo que a gente faça, já que a gente não vive num contexto de escravidão e servidão, é a nossa relação profissional, o nosso chefe, as autoridades sobre a gente. Existem autoridades, inclusive chefes, que são maus, que não são chefes bons, são chefes perversos. E como que a gente deve lidar com essas injustiças muitas vezes que são cometidas por nós? Pedro fala para os seus leitores. Ele diz, olha, vocês têm que ser submissos, tanto ao bom e cordato, como também ao perverso. 19. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Pedro vai deixar claro que você tem que sofrer de modo injusto. Agora, se você sofre por ser um mau profissional, se você sofre por ser uma pessoa chata, se você sofre por ser um mala sem alça, aí você está sofrendo com razão. Se você está sofrendo porque você é uma pessoa implicante, uma pessoa insuportável, uma pessoa ácida, uma pessoa chata, então não é o seu caso aqui. Agora, se você sofre injustiça, perseguição, porque você é crente, então você está sofrendo injustamente. E Pedro fala, isso é bom. Você tem que ver isso como uma oportunidade de você apontar para Deus, de você render graças a Deus, render glórias a Deus, enfim. Olha o 21. Porque para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, Jesus nunca enganou, nunca respondeu asperamente, Jesus nunca foi mal educado nas suas palavras, Jesus nunca foi desequilibrado nas suas palavras, mesmo quando ele era maltratado. Olha aí, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É interessante que Pedro aqui fala, vocês não estão largados no mundo com ninguém cuidando de vocês, sem alguém cuidando de vocês. Vocês têm um pastor que cuida da alma de vocês, e esse pastor também experimentou injustiças como vocês. Então ele sabe o que é ser injustiçado, ele sabe o que é ser acusado injustamente, ele sabe o que é ser perseguido injustamente, ele sabe disso tudo, e esse mesmo pastor cuida de vocês. E Pedro aqui tem em mente Isaías 53, que a gente acabou de mencionar. Então isso ensina muito para nós de como a gente deve lidar com injustiças. E é com essa mentalidade que a gente entra nesse encontro aqui de Jesus com Pilatos. Porque é um encontro marcado por injustiça. É um encontro marcado por acusações injustas, falsas testemunhas, um julgamento mal feito ali, uma coisa
terrível do ponto de vista jurídico, dos protocolos, dos processos. A sentença já estava dada. E como Jesus lidou com isso, como Pilatos participou disso tudo, é isso que a gente vai ver agora. Então, eu destaquei aqui o texto de João, que é o que a gente vai estudar. A gente não vai ver tudo hoje, mas João 18. E esse trecho ele pode ser resumido nessa mensagem central aqui. A realeza de Jesus, ou seja, o fato dele ser rei, a realeza de Jesus é reconhecida, mas também rejeitada pelos ímpios. Pilatos, ele está diante de um rei. Pilatos está diante do rei do universo. Pilatos está diante do rei dos reis. E no diálogo que ele tem com Jesus, essa realeza é colocada em evidência. Essa realeza é colocada na superfície. Pilatos vê o que Jesus fala, ele chega a algumas conclusões ali a respeito disso, a gente não vê tanto do que Pilatos está pensando ali talvez, mas o fato é que o diálogo faz com que as características da realeza de Jesus venham para frente. Só que mesmo que essa realeza seja reconhecida, ou seja, você consegue percebê-la, ela é rejeitada pelos ímpios, tanto os judeus como os não-judeus. Tanto aqueles que levaram Jesus até Pilatos, Caifás, Anás, toda essa turma que condenou Jesus, como também pelo próprio Pilatos, que era um gentil, que não era ali um judeu. Então, você tem esse resumo aí. E você percebe no texto 4 evidências da realeza de Jesus. Em primeiro lugar, a sua palavra autoritativa, a gente só vai ver esse ponto hoje. Ou seja, aquilo que Jesus fala, ele fala com autoridade, porque o que ele fala acontece. Mostrando que, de fato, ele é um rei, ele é um soberano sobre tudo, inclusive sobre as circunstâncias. Uma segunda evidência é o seu reinado eterno. Ele é rei de um reino que é espiritual, mas também vai ser terreno um dia. Existe aqui, nesse terceiro ponto, uma evidência da realeza de Jesus, só que ela é apresentada de modo... ela é apresentada de modo um pouco às avessas, porque as pessoas dão uma coroa para Jesus, mas para zombar dele. Colocam um manto em Jesus, um manto ali mostrando a sua realeza, mas fazem isso para zombar dele. Só que há uma ironia nisso tudo, porque eles estão pensando que eles estão zoando como alguém que não é ninguém, se acha rei, quando na verdade é um rei de fato. Ele merecia uma coroa de fato, mas não de espinhos. Ele merecia um manto de fato, mas não um manto para humilhá-lo. Então há uma inversão aqui, mas você percebe que o fato deles colocarem isso em Jesus, inversamente mostra que de fato ele merecia a reverência que eles estavam zombando. E depois você tem a autoridade divina. Ele é o próprio Deus e ele deixa isso claro. Então vamos ver aí essas 4 evidências da realeza de Jesus. Hoje a gente vai ver só uma. E na verdade é a introdução de Pilatos na história. O diálogo mesmo a gente só vai conseguir ver na semana que vem. O diálogo mesmo a gente só consegue ver a partir da semana que vem, porque eu preciso trazer algumas informaçõezinhas prévias aqui antes. Então, vai aí para mim, vai aí comigo para o texto. Vamos começar a ver esse primeiro ponto aqui. A gente vai ver a primeira evidência da realeza de Jesus, que é a sua palavra autoritativa, ou seja, a palavra dele tem autoridade. Veja o que diz aí João 18, versículo 28. Deixa eu abrir aqui. João 18, 28. Diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Me recordem aí, me ajudem a recordar alguns eventos prévios aí do que o momento que a gente está aqui agora. Jesus celebrou a ceia, certo? A última Páscoa ali, onde ele instituiu a ceia. E depois eles foram para qual lugar mesmo? Getsemane. E o que aconteceu quando eles estavam lá no Getsemane? Alguns dormiram, né? Mas o que aconteceu de dramático lá? Suou sangue, o que mais depois da sequência? O que aconteceu depois disso? Os soldados chegaram, certo? Os soldados chegaram e prenderam Jesus. Isso já era, então, possivelmente próximo da madrugada. Jesus teve a ceia ali com seus discípulos já à noite. Então, em algum momento próximo da madrugada, Jesus foi preso. E Jesus foi conduzido
prestem atenção agora na velocidade com que a coisa acontece. Porque a partir da prisão de Jesus, a gente não sabe que hora foi isso, mas foi no final da noite, ali, começo da madrugada, Jesus passou por 6 julgamentos em um período de mais ou menos 6 horas. Isso é muito. 6 julgamentos em 6 horas significa que, assim, se tinha etapa processual para ser queimada, com certeza foi. Eles mobilizaram todo o aparato jurídico ali dos judeus, inclusive dos romanos, para que Jesus fosse julgado em tempo recorde. Então, você tem 3 julgamentos religiosos feitos pelos judeus e 3 julgamentos romanos, julgamentos civis. Os primeiros 3 julgamentos que Jesus passou foram julgamentos judaicos, do tribunal religioso. Ele foi julgado por Anás, Caifás, que eram os sacerdotes, eram os sumos sacerdotes ali da época, e depois ele foi julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio, vocês sabem, era o STF dos judeus, era a autoridade máxima da época. Ou seja, os caras mobilizaram tudo, os sumos sacerdotes e os outros líderes para julgar Jesus rapidinho durante a madrugada. E nesse meio tempo todo, é claro, você tem a negação de Pedro, você tem o próprio Jesus já sofrendo privação de sono, privação de água, privação de comida, apanhando, você já tem tudo isso acontecendo ao longo da madrugada, Jesus já está passando por isso. Esses são os primeiros 3 julgamentos que Jesus experimenta. Logo de manhãzinha, os judeus, como o texto diz aqui, era cedo de manhã, tendo Jesus já passado por esses 3 primeiros tribunais religiosos, agora é hora de levar para o tribunal romano. E quem é o agente que vai fazer esse julgamento? Quem é o juiz? Pilatos. Então aí você tem mais 3 julgamentos romanos agora, que são os tribunais civis. Você tem Pilatos, depois você tem um julgamento por Herodes Antipas, que não aparece aqui em João, mas em João, todo esse trecho aqui, ele é um bloco único, que foca em Pilatos. Mas em algum momento do meio, Pilatos pega Jesus e envia para Herodes, que era um outro governador, e depois Herodes devolve para Pilatos. João não fala de Herodes, fala só de Pilatos, esse é o foco de João. Mas você tem Pilatos, primeiro julgamento, Herodes, segundo julgamento, e depois terceiro julgamento, de novo Pilatos. Então, quando a gente fala aqui de Pilatos, na história de João, parece que é um evento só, mas João está unificando, na verdade, essas várias etapas aí desse processo. Oi? Uma pessoa normal que fosse julgada, ela passaria por esse mesmo processo, por essas mesmas pessoas ou não? Provavelmente não, no mínimo não dessa forma. No mínimo não dessa forma. Foi um julgamento. Todas essas etapas foram executadas ali aos atropelos. Foram executadas para colocar Jesus o mais rápido possível como condenado. Não foi um julgamento justo. Mas pelas mesmas etapas, provavelmente sim. Difícil, assim... Depende do crime da pessoa. Existiam penas que elas eram aplicadas diretamente pelo tribunal judaico. Ela não ia para o tribunal romano. Agora tinha a pena que dependia do tribunal romano. Então dependia muito do crime. Mas se você fosse pensar no modelo ideal, isso aqui levaria mais tempo. O criminoso passaria pelo sumo sacerdote, passaria pelo sinédrio, talvez dependendo da gravidade do crime, né? Mas o que fica claro aqui é que foi muito rápido. E o processo foi muito mal, ele foi bem executado para o mal, essa é a ideia. Então, um outro criminoso passaria por tudo isso? Acho que difícil desse jeito que foi colocado aqui. Talvez alguma coisa aqui, alguma coisa ali, dependendo do crime. Mas aqui foi arquitetado para condenar Jesus logo. Foi manipulada a coisa. É isso que fica claro aqui. Diga, Breno. Pode dizer que eles desrespeitaram a lei de Moisés nessa questão jurídica de julgamento? Claro, eles colocaram falsa testemunha para condenar Jesus. Sim, mas a questão do que o Pedro falou, das etapas. Uhum. Pode dizer que eles pularam ou fizeram algo de errado, foi julgamento a mais? Isso? Assim, quando a gente lê na lei de Moisés, na lei mosaica, né, como deveriam ser os julgamentos, a gente percebe que existia sempre a possibilidade do controverso, né, da pessoa apresentar a defesa, tinha que ter testemunhas e tudo mais, e você não vê nada disso aqui acontecendo. Você vê toda uma manipulação mesmo. Então, com certeza eles não estavam preocupados em seguir o protocolo que Moisés tinha instituído. Na cabeça deles, na verdade, na cabeça deles a gente vai ver que eles, por causa da hipocrisia deles, estava tudo muito bagunçado lá dentro. Kevin? Eu acho que o próprio Pilatos percebeu que era mal feito, porque ele fala Sim. que eles perceberam que estavam pregando por inveja. Uhum. Não tinha acusação
Pilatos viu que essa era uma briga dos judeus ali. Não era um processo, não é aquele processo que os advogados vão pegar e falar, não, tá tudo certinho aqui, ó, tá a competência certinho, tá tudo. Não foi assim. Foi uma coisa manipulada mesmo. Foi uma coisa manipulada. E assim, Jesus já tinha fama nesse momento, tanto que Jerusalém estava alvoroçada, Jerusalém estava cheia por causa da Páscoa, e as pessoas estavam vendo Jesus fazer várias coisas ao longo dessa última semana antes da sua morte. Então, tanto que se vocês olharem em Lucas 23, vocês vão ver que no julgamento de Herodes Antipas, olha só qual era o desejo, qual era a disposição deles. Olha aí, Lucas 23. Lucas 23, 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Parece que o Herodes queria que Jesus fosse uma espécie de bobo da corte, talvez. Trouxesse algum tipo de entretenimento. A gente tá ouvindo você falar, faz alguma coisa aí pra nós, faz uma sopa pra nós, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa engraçada aí pra gente, faz alguma coisa legal aí e tal, né? Nos entretém aí, faz alguma coisa que nos divirta tal, a gente quer ver você fazer um milagre, alguma coisa, né? E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha aqui como o mal se une para promover a maldade. Então você vê aqui que esse julgamento todo, ele não foi em nada modelo, não seguiu os protocolos todos que devia, houve queima de partes, houve manipulação, enfim, terrível. E depois do julgamento, então, do tribunal religioso, Jesus foi ser julgado logo cedinho pelos romanos, por meio de Pilatos. Então, de fato, os juízes, né, os governantes ali de Roma, os delegados de Roma, eles começavam a julgar logo cedinho. Então, no primeiro horário já tinha lá, agendado lá, que Jesus seria esse julgado. E você deve levar em conta, que até o que o Cleiton perguntou, falou, nossa, mas com certeza tinha outros julgamentos para serem feitos, só que o Sinédrio, ou seja, o STF pediu prioridade, entendeu? A gente tem um cara que a gente quer que você julgue, então passa na frente, vai, tudo bem, ele tem prioridade. Então você já vê uma manipulação. Em um contexto normal não seria assim a coisa, sabe? Mas o Sinédrio pediu, então vai lá, então a gente vai deixar Jesus ser julgado em tempo recorde, em 6 horas, passando por tudo isso daí. E isso aconteceu, o texto fala no pretório. Tem alguma tradução diferente? Ou todas trazem pretório? Porque a gente não sabe o que é um pretório, né? Na língua portuguesa a gente não sabe muito bem o que é um pretório. A pretório, na verdade, era uma espécie de quartel-general onde o governador ficava. Especialmente na Páscoa, era importante que Pilatos estivesse lá em Jerusalém, porque quando muitos judeus se juntam, já era uma coisa meio histórica assim, quando muitos judeus se juntam num lugar, podia dar problema. Então, para evitar algum levante, para impedir alguma rebeldia, alguma rebelião, então havia a presença do governador ali na cidade para que os olhos de Roma ficassem ali perto. Esse era o pretório, era onde ele ficava, o quartel-general, era uma parte ali do palácio. Então você tinha uma Jerusalém cheia e o Pilatos ali para garantir a ordem. O texto continua. Então depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Aqui você já percebe, Brenner, um pouco da hipocrisia deles. Porque olha só, o pretório era um ambiente gentílico. Era onde o Pilatos estava. O Pilatos não era judeu. E um lugar que não era judeu, evidentemente, de um cara que não era judeu, evidentemente não seguia as leis judaicas. E o povo estava esperando para celebrar a Páscoa, eles iam celebrar a Páscoa logo mais. E vocês devem se lembrar que junto com a Páscoa existe uma festa. Qual que era essa festa que ia junto com a Páscoa? A festa dos pães sem fermento. E durante todo o tempo da festa, o que os judeus tinham que fazer com o fermento que eles tinham em casa? Eles tinham que jogar fora. Era a festa dos pães sem fermento. E é possível que eles estivessem aqui preocupados de entrar no pretório, porque o Pilatos, não sendo judeu,
possivelmente ali no ambiente onde ele estava, devia ter o quê? Fermento. E eles não queriam ter contato com isso. Possivelmente a preocupação deles aqui, para não se contaminarem cerimonialmente, para poder comer a Páscoa, é que eles não queriam ter contato com nada de fermento, porque na casa deles eles tinham que ter jogado fermento fora. Então, se ali era uma casa de gentil, ou lugar onde um gentil ficava, provavelmente ia ter fermento, e eu não quero me contaminar. Agora, isso coloca em evidência a hipocrisia desses homens, porque olha só, eles estão super preocupados com esse detalhezinho cerimonial, eles estão super preocupados com fermento, mas eles não estão preocupados com falsa testemunha, eles não estão preocupados com manipulação do processo jurídico. Eles não estão preocupados em torcer a justiça. Eles não estão preocupados com nenhuma questão moral que envolvia matar Jesus injustamente. Mas eles estavam preocupados com o fermento. Bom, a pessoa hipócrita, ela age desse jeito. A pessoa hipócrita, ela se preocupa com a aparência, ela se preocupa com os detalhezinhos cerimoniais, esse tipo de coisa. Mas a pessoa hipócrita, ela não olha para o próprio coração, ela não olha para o próprio pensamento, ela não se preocupa com os próprios desejos dela para ver se estão certos ou errados. Ela se preocupa apenas com o que é exterior. Ela não olha para dentro dela. E esse é um perigo que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma ameaça para todos nós. É a ameaça da gente se preocupar só com o exterior e não olhar para o interior. A gente se preocupar só com o fermento, eu não vou entrar aí porque aí tem fermento. Mas por dentro, a nossa vida está toda fermentada. Por dentro tem fermento e tudo quanto é lado. Isso aqui só realça ainda mais a hipocrisia desses homens aqui. Então, na cabeça deles, como o Brenner falou, eles estavam fazendo a justiça de Moisés. Mas, na verdade, só estava evidenciando o quão hipócrita eles estavam sendo. E que eles estavam mais apegados à tradição e aos valores que eles achavam que era ali, ao suprassumo, que eles eram as autoridades inquestionáveis ali, mas, na verdade, eram pessoas hipócritas que não olhavam seus corações, suas intenções e seus desejos. Então a gente tem que tomar cuidado para não imitá-los aqui numa postura hipócrita. Valorizar muito a aparência e não se preocupar com o coração, com as coisas, o que a gente deseja, o que a gente quer, como a gente pensa. Por fora, você fala, olha que lindo, olha, ele está preocupado em chegar no horário no Darash. Olha, ele está preocupado em levar a Bíblia dele, ele está preocupado em ler um livro. Olha que lindo por fora, mas por dentro... Às vezes a pessoa está entregue à pornografia, às vezes a pessoa está fazendo isso só para se aparecer, só para se mostrar, às vezes a pessoa está fazendo isso só por um motivo vaidoso. Isso é hipocrisia. É você se preocupar só com o exterior, sem levar em conta o interior. E esses homens fazem isso daqui, se preocupam com a contaminação cerimonial, mas esquecem ou ignoram o fato deles estarem fazendo tudo aquilo injustamente contra Jesus. Versículo 29. Então... Pilatos saiu para lhes falar. Provavelmente Pilatos teve que sair porque os judeus não iam entrar. Então, o lugar ali onde Pilatos julgava provavelmente foi colocado ali para fora para que eles pudessem interagir. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Então, o governante aqui que aparece é o Pilatos. O Pilatos ele é governador da Judéia, toda a região ali ao redor de Jerusalém. Tal. Ele era governador de toda aquela parte de 26 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Então, ele ficou ali quase 10 anos governando aquele pedaço e pegou bem o período em que Jesus vai ser condenado aqui. Só que esse homem, ele não era um bom governante para os judeus, né? Ele era um delegado ali de Roma, né? Ele foi colocado ali por Roma. Olha só como ele era visto, né? pela sociedade ali em geral. Pilatos era um homem fraco, que tentava encobrir sua fraqueza ostentando obstinação e violência. Sua falta de tato envolveu em atitudes que repetidas vezes ofenderam a opinião pública judaica. Sua gestão no campo foi marcada por diversas rebeliões sangrentas, ou seja, os judeus não viam Pilatos com bons olhos. Os judeus não gostavam dele. Tirando o simples fato de ele ser um representante de Roma, governando ali as terras da Judéia. Isso por si só já era ofensivo o suficiente. Não bastasse isso, ele ainda ignorava os escrúpulos judaicos, ele não estava muito preocupado com algumas coisas, fazia algumas coisas polêmicas ali, enfim, ele não era uma pessoa bem vista pelos judeus. Mas os judeus precisavam ir até ele. A gente vai entender o porquê isso. Versículo 30. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos.
O modo como os judeus respondem aqui é interessante, porque Pilatos pergunta, né, qual que é a acusação dele, né, qual que é a causa que vocês me apresentam para julgá-lo. Só que os judeus, eles não estão preocupados em que Pilatos julgue. Eles não querem que Pilatos dê um parecer. Eu acho que ele é condenado. Não. A resposta deles aqui mostra, na verdade, que eles querem apenas alguém para executar o plano que eles já tinham escrito. A condenação já estava dada pelos judeus. Eles não queriam um outro julgamento. Eles não queriam que Pilatos avaliasse a situação. Eles queriam alguém para executar o plano, para executar a sentença que já estava dada, não um novo julgamento. Só que Pilatos, como uma autoridade romana, ele tinha que avaliar o que estava acontecendo. Ele tinha o direito disso. Então ele coloca ali a pergunta, qual que é a acusação? Vamos estabelecer um juízo aqui. Mas não é isso que os judeus queriam. Os líderes ali não queriam um julgamento romano. Eles queriam alguém para executar. Por quê? A gente vai ver mais para frente. Então, para encurtar o caminho, e até como uma expressão de antipatia, eles falam, olha, esse homem aí, a gente trouxe para vocês porque ele merece a condenação. Você não precisa se delongar muito nisso, não. Não precisa abrir um outro julgamento, não precisa abrir uma pauta nova, não precisa todos os procedimentos legais. Não, a gente trouxe porque o cara, complicado. O cara aí é treta, o cara é jogo duro. Só executa logo, já tá aqui, tá tudo aqui assinadinho, bonitinho para você. É só você executar a sentença. Mas Pilatos não faz isso. Olha aí o 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Talvez Pilatos já tivesse recebido informações prévias de quem era Jesus e do que os judeus foram fazer ali. E Pilatos percebeu que era uma questão de inveja, como o Kevin já tinha comentado antes. Mas Pilatos percebeu que era uma questão religiosa. Não era uma questão que Pilatos, como uma autoridade romana, deveria julgar. Era uma coisa dos judeus lá. Era uma coisa que dentro do judaísmo deveria ser resolvido. E ele fala, olha, pegue vocês aí que estão tendo esse problema e julga vocês mesmos. Mas aí os judeus respondem. Qual é o intento deles? Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Então, qual era o interesse desses homens? Eles queriam que Jesus fosse julgado. A gente trouxe aqui, Pilatos, para você ver a sua opinião. Mas segunda opinião sempre é bom, né? Já passou pelo Caifás, já passou pelo Anás, passou pelo nosso STF, mas tem aquela coisa de recurso, né? Primeira instância, segunda instância. É importante você aí dar uma avaliada no caso, né? Vai que você tem uma percepção diferente, né? A gente quer fazer um julgamento justo. É isso que eles pediram para Pilatos? Não. Eles falaram claramente qual que era a intenção deles. Nós queremos matá-lo. Mas por que eles não podiam matar? Exatamente, eles queriam matar Jesus, mas eles tinham sido privados de executar esse tipo de sentença por causa do Império Romano. Os únicos que tinham autoridade para aplicar a pena capital no Império Romano eram os romanos, eram os governadores, eram as autoridades de Roma. Com algumas poucas exceções, apenas os governantes romanos podiam dar essa pena capital. E é por isso que os judeus aqui precisavam de Pilatos. Porque para matar Jesus, eles precisavam da assinatura do governador romano. Caso contrário, não dava para fazer isso. Existem alguns casos em que os judeus matavam sem apelar para os governadores romanos. Por exemplo, Estevão não foi para o governador romano, foi apedrejado. Mas não era isso que eles queriam fazer com Jesus. Eles queriam condenar Jesus por alguns crimes específicos. E nos crimes específicos que Jesus estaria condenado, precisava de uma pena capital que não era o apedrejamento. Então eles dependiam de Pilatos. Diga, Henrique. Como Jesus tinha uma popularidade muito alta, talvez você matar ele diretamente poderia gerar de fato problemas e voltas, porque ele era muito conhecido. Agora, Estevão talvez não tivesse uma relevância ao ponto de trazer consequências mais severas por essa força pública. Qualquer mover ali, né? Sim. Então, assim, você mata alguém que não tem relevância e fica por isso mesmo. Você mata alguém que tem projeção, né? Então, exatamente. Essa era a preocupação de Pilatos, de fazer um julgamento que fosse equilibrado para não ter mais problemas. Só que parece que os crimes, a questão é que parece que os crimes que estavam tentando colocar em Jesus, que talvez justificassem algum tipo de apedrejamento, não casavam, não colavam. E a acusação que eles faziam dependia de Pilatos. Só que tem mais. Além dessa questão aqui, olha o versículo 32.
Então você tinha essa limitação de Roma. Roma não permitia esse tipo de coisa, e os judeus estão ali tentando manter alguma cara ali de processo legal na coisa, ainda que eles quisessem só usar o Pilatos mesmo, e Pilatos percebeu isso. Mas o versículo 32 traz uma notinha teológica. Por que Jesus não foi apedrejado, por exemplo? Por quê? Olha aí o versículo 32. Por quê? Que profecia? Ele ia ser traspassado. Mas aqui, olha só, isso é o que nomeia o nosso ponto aqui, inclusive. A gente está falando que uma evidência da sua realeza é a sua palavra autoritativa. Por que ele deveria passar pelo julgamento de Pilatos para ser crucificado? Porque o próprio Jesus disse que isso iria acontecer. Olha aí o que diz João 12. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que Jesus já tinha falado do modo como ele ia morrer. E ele não seria apedrejado. Então, se os judeus tentassem aplicar alguma pena capital sem a participação romana, seria apedrejamento. Mas Jesus já tinha deixado claro que não ia ser por apedrejamento que ele ia morrer. Olha aí o que diz João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E aí vem a explicaçãozinha, 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Qual era a morte que fazia alguém ser levantado da terra? No contexto do Império Romano era a crucificação. Então já existia a palavra do próprio Jesus falando, eu vou ser morto, levantado da terra por crucificação. E quem é que executava esse tipo de pena? Apenas os romanos. Então não podia ser por outro tipo de morte. Só que sem perceber, os judeus eles estavam cumprindo isso. Porque se eles tivessem pegado Jesus e matado por apedrejamento, a palavra de Jesus teria alguma autoridade? Não. Ele falou que ia morrer levantado e na verdade ele morreu coberto. Ele morreu com um monte de pedra em cima dele. Não foi levantado, ao contrário, ele foi quase afundado. Então a palavra dele não vale nada, mas não é o caso. A palavra dele vai se cumprir exatamente como ele disse que aconteceria. E para isso, os judeus precisariam arquitetar todo um plano, pedir a assinatura do Pilatos para que Jesus fosse crucificado. Então a palavra dele se cumprisse aqui para que ele fosse morto de um modo específico. Ou seja, tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria, de fato, acontece. Então com isso fica evidente que todas as circunstâncias da morte de Jesus já estavam planejadas muito antes daquele momento. E já estavam em movimento muito antes daquele momento. Isso daqui não foi um improviso. As coisas já estavam acontecendo muito tempo atrás. Quando os romanos dominam a província ali da Judéia, eles tiram o direito de aplicação da pena capital. E anos depois, isso vai ser usado pelos judeus para que Jesus fosse morto de um modo específico, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e cumprindo as palavras do próprio Jesus. Ou seja, isso é o que a gente chama da providência de Deus. Providência de Deus é o modo como ele administra todas as coisas da história. Como ele administra os tempos, como ele administra a vida das pessoas, como ele administra os eventos, as catástrofes, tudo isso passa pela providência de Deus. O voo dos pássaros, a chuva que cai, tudo isso passa pela providência de Deus. E aqui a gente vê a providência de Deus na legislação romana e na intenção assassina desses líderes judaicos, para que a coisa se cumprisse exatamente como tinha sido dito que seria. Olha o que diz Atos 4. Olha como tudo isso já estava nos planos eternos de Deus. Nada fugiu do controle. E Cristo, evidentemente, sabia disso tudo. Jesus estava executando um plano que já tinha sido traçado lá atrás. Nada estava fora do controle. Olha aí Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Que cidade é esta? Onde Jesus foi morto? Jerusalém, certo? Então, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel.
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Por que os romanos precisavam participar disso? Por quê? Por que lá atrás eles aplicaram essa limitação da pena capital? Por que os judeus, ao invés de matarem logo Jesus, se preocuparam em seguir algum tipo de trâmite para ter a assinatura do Pilatos? Por quê? O texto fala, porque tudo isso foi escrito, predeterminado. Então a gente percebe aqui a soberania de Deus em ação, uma soberania que controla todos os detalhes, detalhes que transcendem aquele momento da história. Essa é a providência de Deus em ação. Dos mínimos detalhes, coisas aparentemente desconexas. Por que os judeus nunca mataram Jesus? Por que ninguém nunca tacou uma pedra em Jesus? Por que ninguém levantou a mão e falou, por que ao invés da gente fazer isso, a gente não faz aquilo? Por quê? Por que eles se preocuparam em ir até Pilatos? Por quê? Porque tudo isso já estava planejado. E a coisa estava sendo executada. Então, diante da soberania de Deus, né, expressa nessas circunstâncias aí, como que isso chega até nós? Né? Como que isso muda a nossa vida? Como que isso muda a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira? Como que isso muda as áreas da nossa vida? Né? Como eu disse para vocês, esse encontro de Jesus com Pilatos é um encontro de dois chefes de Estado, por assim dizer. Duas autoridades, dois governantes, dois reis estão ali. Só que um rei parece estar exercendo a sua autoridade. Tanto que ele está julgando. Pilatos está perguntando, e aí, qual que é o problema aí? Vamos julgar, traga o trono, deixa eu julgar. E o outro, o que está sendo julgado, ele parece estar exercendo algum tipo de autoridade? Jesus parece estar exercendo algum tipo de poder ali? Jesus parece estar exercendo algum tipo de soberania? Não. Ele está sendo injustamente condenado. Ele está sendo alvo de falso testemunho. Ele está sendo julgado por um bando de gente que quer ele morto e manipularam tudo. E ele está sendo julgado por um tribunal que não tem nada a ver com ele, o tribunal dos romanos. Ele está humilhado ali, ele não está exercendo sua soberania. Essa é a nossa percepção. Talvez nublados pelas circunstâncias. Mas, na verdade, Pilatos é o peão da história. O rei que está governando tudo, o soberano que está governando tudo, é Jesus. E nunca deixou de ser. Ele é aquele que continua dominando, administrando tudo e executando o plano igualzinho tinha sido planejado. Mesmo que não pareça. E isso na nossa vida é importante porque às vezes parece que o trono da história, parece que as circunstâncias da nossa vida estão totalmente vazias e o trono está vazio. Estão totalmente bagunçadas e o trono está vazio. Parece que a gente está olhando para uma história que não tem um rei. Parece que a gente está olhando para uma história que não tem um norte. Parece que a gente está olhando para uma história que não tem um controle, que não tem um fio, que não tem uma linha, que está tudo solto. Mas a gente tem que lembrar que a nossa história tem um rei. E mesmo que as circunstâncias não pareçam se casar, não pareçam se alinhar, o rei continua reinando. E os peões continuam fazendo exatamente como ele determinou. Além disso, a gente percebe que por mais que as autoridades humanas falhem, cometam injustiça, Deus acompanha cada detalhe da história e no devido tempo ele vai pagar o mal por suas injustiças e por suas maldades. Herodes, Pilatos, os judeus que condenaram Jesus, todos eles não vão passar despercebidos por Deus. Eu esqueci que eu tinha que fazer justiça ali. Olha, Jesus foi injustiçado, ele foi condenado, eu esqueci que eu tinha que fazer alguma coisa. Não. O Deus que é soberano, ele vai executar a pena, ele vai executar o juízo para cada pessoa, cada homem mau. Olha só o que diz aí 2 Tessalonicenses 1. Um Deus que é soberano, ele não deixa passar a injustiça, ele não deixa passar a maldade. E um dia ele realmente vai resolver essa situação definitivamente, trazendo justiça, fazendo justiça. Olha aí, 2 Tessalonicenses 1. Olha só, 2 Tessalonicenses 1, 4. Os crentes de Tessalônica sofriam perseguição, sofriam injustiça também. E olha só como Paulo encoraja eles, consola eles. 2 Tessalonicenses 1, 4.
A tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Qual que é a ideia de Paulo aqui? Olha, agora vocês estão apanhando, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo atribulados, mas Deus não vai deixar isso passar em branco. Deus, que é soberano da história, ele não ignora isso. Ele não vai deixar essas coisas passarem, não. Um dia a sorte vai inverter. Hoje são vocês que apanham, mas um dia os que batem é que vão apanhar. As coisas vão mudar. A sorte de vocês vai mudar, as coisas vão inverter. E isso tem que nos consolar. Por quê? Porque agora, nesse momento, a gente está vendo Jesus sofrendo injustiça, Jesus apanhando, Jesus sendo condenado, e a gente fala, reage, faz alguma coisa, muda, você é rei, vai para cima, Deus não está vendo o que está acontecendo. O próprio Jesus clama na cruz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou aqui? Eu estou largado aqui à beira da morte. E a gente pensa que a história acaba aí. A gente tem uma tendência de pensar que a história acaba aí. Mas a gente tem que lembrar do que Deus fala. A história um dia vai inverter. As coisas vão inverter. Esse Jesus que um dia usou uma coroa de espinhos, agora ele usa uma coroa de glória. E um dia ele vai voltar. E as coisas vão mudar. Então a nossa perspectiva, do modo como a gente lida com as injustiças aqui, tem que mudar também. A gente tem que aguardar o dia em que o Deus soberano que controla toda a história vai invadir esse mundo e vai fazer a justiça que nós tanto aguardamos. Porque o trono da história nunca está vazio e Deus não é indiferente a isso. Mas tem uma outra lição interessante aqui. É assim, esse Deus que é soberano, ele é sábio, ele é bom, ele é justo. E de algum modo que a gente não entende, Deus usa as injustiças desse mundo para promover, para executar o plano perfeito dele. E a gente não consegue entender como isso funciona. Mas se você olhasse para esse julgamento de Jesus, você muito facilmente falaria, não, isso aí foi totalmente injusto, foi totalmente manipulado, o negócio não poderia ser desse jeito. Mas foi esse julgamento injusto que fez com que Jesus morresse na cruz e nos proporcionasse a salvação. Ou seja, Deus usa as injustiças desse mundo para promover o bem projetado por ele nos seus próprios planos soberanos. E a vergonha é transformada em alegria, a derrota é, na verdade, vitória, e a morte de Jesus, que os próprios discípulos viam como um fracasso, né? Lembra do caminho de Emaús? A gente esperava que ele fosse trazer o reino agora e tal, mas já passou tantos dias. Na verdade, aquela crucificação foi a vitória. Olha só o que diz aí Colossenses 2. Olha como Paulo coloca as coisas em uma perspectiva diferente. Colossenses 2. Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, era um débito, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui você vê, peraí, mas a cruz foi uma injustiça. Foi uma injustiça feita pelos homens, mas foi na cruz que Deus fez a sua justiça, usando a injustiça dos homens. E é por meio dela que a nossa dívida é paga. Se não fosse a crucificação, a nossa dívida estava lá ainda. Se não fosse Jesus morrer em nosso lugar, a gente ainda estava condenado. Mas Deus usou essa injustiça para fazer a sua justiça. Como ele faz isso?
Só um Deus soberano consegue fazer isso. A gente não consegue imaginar. Mas olha só o 15. E despojando os principados e as potestades, ou seja, tirando das autoridades, das autoridades más, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles a cruz para o crente, ao invés de uma marca de vergonha, ela se torna uma marca de triunfo. Porque foi na cruz que as forças do mal foram vencidas. Foi na cruz que a nossa dívida foi paga. É por isso que o nosso símbolo, até hoje, como crentes, é uma cruz. Porque nós entendemos a beleza da cruz. A mensagem da cruz, o que ela representa. Agora aqui parece contraditório, porque fala, peraí, Deus humilhou os seus inimigos triunfando na cruz. A cruz como um símbolo de triunfo? Como assim? Só um Deus que usa as injustiças desse mundo para promover o seu bem pode fazer isso daqui. Só um Deus soberano consegue fazer isso daqui. Então, conforme a gente for caminhando nesse diálogo, a gente vai perceber essas injustiças, essa manipulação, esse desejo assassino, essas manobras, mas ainda que a gente fique indignado com justiça, a gente não pode perder de perspectiva que foi isso que fez com que a gente fosse salvo. Deus usou isso para alcançar o seu plano soberano. Eu espero que todo mundo aqui já tenha crido nisso. Porque isso é ser crente. É você olhar para a cruz e ver que a cruz é a sua salvação. Jesus na cruz te salvou. O seu débito foi pago. Ao invés de uma derrota humilhante, foi uma vitória triunfante. É isso que o crente acredita. Ele se regozija, ele se alegra na cruz. Porque ele merecia estar lá. E Jesus assumiu aquele lugar, mesmo nessas circunstâncias aqui que a gente vê. E num sentido mais geral, a gente pode ver como Deus usa as injustiças que acontecem conosco para os seus planos também. Quantas coisas não acontecem com a gente, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, que são injustiças, que são coisas erradas, são manipulações, são ataques infundados, são ofensas. Mas se a gente olha para a cruz e vê que Deus usou até a cruz, principalmente a cruz, para fazer tudo isso, Deus tem poder para usar as pequenas ofensas e injustiças da minha vida para promover o meu bem e o meu crescimento também. Então esse é o Deus que a gente serve, esse é o Senhor que nos salvou, que experimentou tudo isso e estava executando o seu plano de modo soberano. Então a gente percebe aqui que de fato ele é rei, porque a palavra dele se cumpre e ele tem autoridade para isso. Ele falou que ele ia morrer crucificado e de fato ele foi. E todas as circunstâncias foram preparadas para isso, mostrando que de fato ele é um rei soberano. Considerações. E aí? De alguma forma, a gente sabe que a gente merece. Algo de ruim que acontece com a gente fala, não, eu sou um cara mau, eu mereço. Agora Jesus não merecia. Né? Ou seja, é uma injustiça infinitamente maior, né, do que o que a gente experimenta. Bem lembrado isso daí, bem lembrado. E olha só, Jesus fez isso voluntariamente. Jesus se colocou numa posição de injustiça voluntariamente. Jesus precisava ficar ali ouvindo aquilo de Pilatos? Jesus precisava ouvir aquelas falsas testemunhas? O próprio Deus se colocou numa posição de ouvir falsas testemunhas acusando ele. Simplesmente por amor. Simplesmente porque ele quis experimentar tudo aquilo para nos salvar. Então, mostrando o santo dos santos ali, triplamente santo, sendo acusado injustamente, sofrendo tudo voluntariamente. E a gente, muitas vezes, sofre uma injustiça e a gente fala que como pode fazer isso comigo? Eu que vou, acordo 6 da manhã, pego o busão, eu me dedico e tal. E a gente fica indignado, né? E a gente merece, muitas vezes, esse tipo de tratamento. Né? O que mais? Kevin? Não é só no futuro que Deus vai agir nos fazendo justiça que a gente precisa, né? Porque ele destruiu no ano 70 de Jerusalém, então acho que foi uma consequência disso aí. Né? Sim. Os judeus falaram, né? Que o sangue dele caia sobre nós. Então, só que isso é verdade. Muitas vezes Deus executa o seu juízo temporal, né, agora. Mas muitas vezes não. Tanto que você deve lembrar que lá no Apocalipse tem aqueles que morreram na tribulação e eles falam, Senhor, até quando?
Até quando o Senhor não vai fazer justiça pelo nosso sangue que foi derramado? E o que Deus fala? Espera mais um pouco. Então Deus tem o tempo de executar a sua justiça e nem sempre é agora. Nem sempre é agora. É por isso que a gente tem que exercer a nossa paciência e a nossa sujeição a Ele. Ele sabe o momento certo, não a gente. Senão o nosso risco é fazer justiça com as próprias mãos. E aí, Tiago já fala, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. O que mais? Eu, pessoalmente, tenho um pouco de dificuldade de enxergar Pilatos como 100% mal. Porque todas as vezes que eu leio esse relato, eu vejo um pouco de tipo, eu não enxergo assim uma maldade tão grande, né? Certamente... Porque ele tá tentando só livrar a dele, né? Certamente ele não era... Que eu tenho. Não, acho que não. Eu não consigo, de verdade, enxergar... Eu sei que ele foi usado por Deus com um propósito do plano salvífico. Mas eu não consigo enxergar essa maldade nele. Eu acho que a sua percepção, ela é uma percepção natural. Porque o texto enfatiza que várias vezes Pilatos queria livrar Jesus. Não foi a esposa de Pilatos? Também fala. Mais adiante, né? Mas o que eu acho que é colocado aqui em evidência é que existem graus de maldade diferentes nas pessoas. Os judeus, eles eram assassinos. Eles queriam o sangue de Jesus. Pilatos era negligente. E os dois estão errados. Só que são maldades distintas. Conseguem perceber isso? Então, os dois são maus em graus diferentes. Pilatos tinha autoridade para falar, não, vocês não vão condená-lo, ele não tem nada, isso é inveja de vocês. Não, ele está protegido, é que ele podia fazer isso. Ele não fez isso pelo plano de Deus. Mas quando a gente vê lá ele lavando as mãos, a gente tende a falar, ele tirou, né, o corpo dele fora, ele está tranquilo. Mas na verdade ele participou daquilo. A negligência dele, a omissão dele, fez com que uma injustiça, com que um homem inocente morresse. Então isso é mal. Saber que deve fazer o bem e não fazer... O que Tiago diz? Já é pecado. A omissão dele foi pecaminosa. Só que é um pecado diferente dos assassinos judaicos, dos assassinos judeus. Henrique. Como se ele tivesse. Ele foi omisso, né? E ele, o que eu entendo é que ele foi omisso porque isso também facilitava a vida dele. Claro. Os interesses dele eram para agradar o povo. Então ele não queria criar uma animosidade com o povo. Então. Só que a própria contestação dele, diversas vezes, é o que cai com uma acusação sobre ele. Porque ele mostra claramente que estava errado, ele tinha noção, o senso de justiça estava claro. Só que aquilo poderia prejudicá-lo de diversas formas. Então, nesse momento, é uma questão de prioridade. Sim. O que é prioridade? Ele sacrificou a consciência dele para agradar o povão. Isso porque a reputação dele talvez ficasse. Exato. Tranquilo, né? Os judeus já não gostavam dele. Se ele não fizesse aquilo que os judeus estavam pedindo tão enfaticamente, ele queimaria muito o filme dele. O senso de justiça dele e a reputação dele, ele ficar bem no final, ele precisou ficar bem. Então eu acho que o jeito certo da gente encarar Pilatos não é com dó. Do tipo assim, tadinho do Pilatos, ele tentou, mas não deu. Não, ele participou daquilo. Só que ele participou com outras ferramentas. Ele pode não ter sido a mão que deu o golpe na cabeça, mas ele foi a pessoa que abriu a sacola de armas e falou, pode usar. Eu vou virar para trás e não vou ver nada. Tão errado quanto. Ele era o único que poderia frear ele. Exato. Ele podia se opor àquilo, né? Mas, Kevin, depois a Bárbara ali, diga. Você mesmo falou, aquele que me entregou a ti, Maior, exatamente, bem lembrado. Mais pra frente, Pilatos fala, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Aí Jesus fala, essa autoridade que você tem foi dada do alto. Por isso, quem te entregou tem mais culpa, né? Tem maior pecado do que você. Então, de fato, são grandezas diferentes de maldade. Mas, ainda assim, ele foi omisso. Foi errado. Diga, Bárbara. Acho que eu não percebo também o orgulho de Pilatos, né? Porque ele poderia ter feito a justiça e ele não fez. Ele preferiu o poder, né? Os judeus gostarem dele ao invés de... A popularidade, né? Exatamente. Mostrando de novo, né, que são pecados em evidência que estão diferentes, né? Os judeus não estavam preocupados com popularidade, mas o Pilatos estava.
Ou seja, tanto a popularidade quanto a inveja, o instinto assassino, eles conduzem ao pecado. Eles são pecado e conduzem a mais pecado, né, de qualquer jeito. Então, a gente aprende isso. O que mais? Eu acho legal que Jesus, a gente vê aquilo que o senhor falando, que é a previsão de Deus em cima de tudo isso, que quando ele está sendo preso lá para a história de Judas, que Pedro corta a orelha do soldado, ele fala, 7 do dia pedir para o meu pai 12 legiões de anos. Para fazer isso daí? Guarda a espadinha, Pedro. Guarda a espadinha aí. Foi entrega dele, eu tô indo porque eu quero. Exatamente. Algo voluntário, né? Ele nunca saiu do controle. Muito bem, na semana que vem a gente entra agora no diálogo propriamente dito. Isso tudo foi para apresentar Pilatos, para apresentar o contexto do julgamento, e agora a gente entra efetivamente no diálogo, onde Jesus vai mostrar o seu reinado, ele como rei, que tem autoridade. A gente vai ver os símbolos de poder desse rei, que ali por meio do escárnio são apresentados, né, algo inverso. E a gente vai ver na palavra de Jesus a autoridade divina dele, né? Confirmando aí que de fato ele é o rei que estava se sujeitando àquilo voluntariamente para nos salvar. Então agora a gente vai orar. E pelo que a gente pode orar? Como a gente pode orar à luz disso que a gente viu hoje? Vamos pensar em 3 tópicos aí para a nossa oração. Primeiro, A gente não ser hipócrita, né? A gente analisar o coração, como mosquito engole o cabelo. Exato. Então, eles estavam tão preocupados com a cerimônia e tudo mais, mas estavam entregando um homem inocente. Então, para que a gente não seja hipócrita, para que Deus nos proteja da hipocrisia. O que mais? Priorizar o correto, Ok. ao invés de colocar em sacrifício a santidade para a popularidade. Ok. Então, manter as coisas certas no lugar certo, sem ceder. Ok, Bárbara? Reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, isso é verdade. Então, a gente tem que orar pedindo para que Deus deixe isso muito claro para que a gente confie mais nele, né? Dependa mais dele. E eu acho que a gente pode adicionar um pedido de gratidão, uma expressão de gratidão também. Qual? Salvação. Como? Os cavalheiros podem entrar num acordo aí. Jesus pagou o que a gente devia ter sofrido. Ok. Então, ele sofreu injustamente o que nós merecíamos justamente. Então, que isso tem que encher o nosso coração de gratidão. A gente merecia estar lá. Ele não. Mas ele escolheu estar lá para nos salvar. Então, vamos orar. Senhor, nós colocamos tudo isso que foi compartilhado aqui diante do Senhor. Nós reconhecemos o desafio que é avaliar o nosso próprio coração, o risco de sermos hipócritas, de nos preocuparmos apenas com o exterior, com a aparência das coisas e não avaliarmos o nosso coração, como os fariseus e os mestres da lei aqui que condenaram Jesus. Livra-nos disso, livra-nos da hipocrisia. Ajuda-nos, por favor, a manter a verdade sempre como um compromisso absoluto, que nós não abrimos mão. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis a isso, apesar da pressão popular, apesar dos convites, apesar das tentações. Ajuda-nos também, por favor, Pai, a termos a sua soberania clara diante de nós, porque mesmo que nós não entendamos as injustiças, as circunstâncias difíceis, os problemas que se apresentam diante de nós, nós podemos confiar que tudo isso está debaixo do seu plano soberano, que cada uma dessas pecinhas se encaixam, ainda que nós não vejamos o encaixe dessas peças. Ajuda-nos a confiar nisso, por favor. E que a cruz seja para nós o maior lembrete disso. E nós agradecemos porque foi nessa cruz, Pai, essa condenação, esse julgamento todo injusto que levou à crucificação. Foi por meio disso que o Senhor proporcionou o pagamento dos nossos pecados, Pai. Obrigado porque na cruz, por meio de mãos de homens iníquos, o Senhor nos salvou. E ainda que nós não entendamos toda essa matemática, nós louvamos ao Senhor por isso, porque nós vemos na sua soberania a nossa salvação. Ajuda-nos a nos alegrar nisso, que nosso coração se encha de gratidão pelo que o Senhor fez, pelo que Jesus experimentou por nós, pelo sacrifício voluntário dele, pelo amor dele por nós, que isso nos mova diariamente, Pai. Abençoa agora o nosso tempo de congraçamento, abençoa o nosso retorno para casa, continua nos protegendo, por favor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.